A continuação de Godzilla Minus One, dirigido por Takashi Yamazaki, foi confirmada e está prevista para ser lançado em 2026. E os fãs estão teorizando que nessa sequência Godzilla irá enfrentar algum outro monstro, além da ameaça ser ele mesmo. Então nesse vídeo de hoje iremos teorizar e eu vou apontar a minha lista de quais serão os possíveis monstros que Godzilla pode enfrentar em Godzilla Minus Zero. Após o estrondoso sucesso e até mesmo Oscar de Godzilla Minus One, é óbvio que não podia se esperar de uma sequência desse grandioso filme que praticamente foi um marco na história da franquia e foi um grande reconhecimento para a franquia, já que afinal Godzilla Minus One foi o primeiro filme da franquia do Godzilla a garantir um Oscar, o que é um prêmio gigante a se ganhar com o filme. Certo? E a sequência, obviamente, está sendo produzida, né? Já foi produzida e vai ser lançada no final de 2026. E os fãs estão teorizando que irá ter novos monstros nesse filme que Godzilla irá enfrentar. E eu vou falar aqui a minha lista de possíveis monstros que podem enfrentar o Godzilla, né? Os monstros que mais fazem sentido o Godzilla enfrentar nessa sequência. Então é isso, sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. Vamos começar com Anguirus, o Tatu Bola da franquia do Godzilla, que está na franquia já há muito tempo. E ele pode ser o rival desse filme, porque a sequência do filme clássico de Godzilla, Godzilla Rise Again, contou com o Anguirus, certo? O Anguirus foi o primeiro rival do Godzilla na franquia, então tem grandes chances dele ser o rival do Godzilla nesse filme, certo? E, bom, com a história do filme, assim, né, depois do ataque do Godzilla, né, a radiação exalada pelo Godzilla pode ter resultado na geração de um novo monstro que poderia enfrentar o Godzilla nesse filme, certo? Bom, o que vocês acham? Vocês acham que Anguirus será o rival do Godzilla nesse filme? Certo? Nós não sabemos se Anguirus será praticamente um vilão do filme ou será, digamos que, um herói. Porque no último filme descobrimos que o Godzilla não era um herói no filme. Não era ele era tudo menos o herói naquele filme. E nesse novo filme aqui, nós sabemos que Godzilla irá ser, digamos que, o vilão do filme, ou se ele será, digamos que, sei lá, um anti-herói. Enfrentar assim um monstro não porque ele quer salvar a humanidade, e sim porque está ameaçando ele, praticamente. O próximo é Rodan, o pterodátilo gigante, que também é um rival gigante do Godzilla, que enfrentou o Godzilla várias e várias vezes, mas nunca enfrentou ele em um filme solo. Pode ser um dos candidatos a enfrentar o Godzilla novamente neste filme. Bom, a história do Rodan, né, no seu filme clássico, tem que entender que o Rodan é uma criatura ancestral que já viveu na Terra há mais de milhões e milhões de anos, certo? E nesse filme pode acontecer a mesma coisa, né, do Rodan ser uma criatura ancestral que já viveu na Terra há milhões e milhões de anos e provavelmente ela deve ter despertado por causa do Godzilla, né, por causa do surgimento do Godzilla, certo? Pode ser esse o possível enredo do filme. Né, se caso o Rodan for de fato o monstro que irá enfrentar o Godzilla, certo? Ele é um candidato bem forte, certo? Mas o que vocês acham? Vocês acham que ele pode ser de fato um candidato? E se você tem algum candidato que não apareceu aqui nessa lista, certo? Coloque aí e explique o porquê que você acha que ele pode ser o rival do Godzilla nesse novo filme de Takashi Yamazaki. Deixa aí nos comentários. Mothra ou Mothra, se você preferir. Bom, a Mothra, ela também é uma rival do Godzilla, apesar de que nos filmes americanos a Mothra é uma aliada do Godzilla, certo? Mas nos filmes japoneses a Mothra é um rival, assim, de peso, assim, do Godzilla. Bom, ela pode ser sim uma candidata a estar nesse filme,
os fãs até estão coletando evidências nos pôsteres do filme que a Mothra possa aparecer. E essas evidências são até que bem interessantes. Como por exemplo, temos esse pôster aí, certo? Que foi lançado recentemente. Bom, se a gente tirar o texto desse post e depois a gente colocar ele de cabeça para baixo, a gente vai ver ali no canto do pôster umas manchas azuis nas nuvens, certo? Aí se você espelhar essa imagem, certo? Se você espelhar essa imagem e colocar ela uma do lado da outra, a imagem, a parte azul, né, forma o símbolo da Mothra, certo? Se vocês puderem ver, tá formando perfeitamente o símbolo da Mothra, certo? Eu não sei se isso pode ser apenas um easter egg ou será um indício de que a Mothra estará nesse filme, certo? Por enquanto nada confirmado, certo? Por enquanto nada confirmado, são apenas rumores e teorias criados pelos fãs, certo? Mas com base nisso, pode ser sim, né? As possibilidades podem ser grandes para que a Mothra ou Mothra pode aparecer nesse filme, certo? E enfrentar o Godzilla, certo? Se a Mothra aparecer, né, provavelmente teremos uma pegada mais mitológica nesse filme, já que a Mothra, certo, ela tem uma civilização, né, tipo, que adora ela. Nos filmes japoneses mostra, e até mesmo nos americanos mostra que a Mothra tem uma civilização assim que adora ela e tal, certo? E se ela aparecer, nós teremos essa pegada mais mitológica, certo? E não só a Mothra, mas também outros monstros podem ter essa pegada um pouco mitológica, já que alguns dos filmes japoneses as pessoas tratam os outros monstros como sendo lendas ou mitologia japonesas, certo? Mas isso é só uma hipótese mesmo. King Ghidorah. Bom, esse aí pode quebrar muito o realismo que Takashi Yamazaki trouxe no primeiro filme, já que Ghidorah é um monstro alienígena que veio do espaço. E a sua primeira aparição na franquia do Godzilla, certo, já quebrava assim o realismo, já chutava o balde assim, já que afinal o Ghidorah era um monstro alienígena e tinha alienígenas no filme, certo? E se ele aparecer nesse filme, pode quebrar também o realismo que trouxe no Godzilla Minus One, certo? Provavelmente eles podem até mesmo mudarem assim a origem do Ghidorah. Pode transformar o Ghidorah em, sei lá, um monstro ancestral que já viveu na Terra há milhões de anos. Ou pode ser, sei lá, uma mitologia fictícia do Japão, certo? Pode ser isso, né? Ao invés de ser a famosa origem de que ele veio do espaço, certo? Bom, mas isso é só uma teoria e uma sugestão de como pode ser o Ghidorah nesse filme, certo? O que vocês acham? Vocês acham que um Ghidorah pode aparecer nesse filme e enfrentar o Godzilla? Bom, nós já tivemos um brinquedo no Japão em que você praticamente assiste o Godzilla e o King Ghidorah lutando. E o visual do Godzilla, certo, nesse brinquedo aí do Japão, ele se assemelha muito ao Godzilla Minus One. Então, se caso Ghidorah não apareça nesse filme, esse brinquedo é o máximo que nós temos do Godzilla Minus One contra o King Ghidorah, certo? E você já ouviu falar desse brinquedo aí? Esse brinquedo aí já existe há bastante tempo já, certo? É um brinquedo bem legal. Ghidorah, o monstro de lixo. Bom, muitos fãs já estão decretando que ele seja de fato o monstro que vai enfrentar o Godzilla, e até mesmo eu acho que pode ser ele também. Bom, vamos analisar aqui com base na história que foi mostrada em Godzilla Minus One. Bom, com base nos lixos radioativos, né, a destruição radioativa que Godzilla causou, os bombardeios atômicos causados na Segunda Guerra Mundial, os lixos de destroço de navios, aviões, no mar, podem ter resultado na junção de um monstro altamente perigoso feito de lixo que irá destruir a humanidade. Bom, praticamente essa é a origem do Ghidorah na franquia, certo? Não essa aí que eu acabei de falar, né? Mas o Ghidorah é um monstro causado pela poluição e por vários lixos que existem no mar, certo?
Então, ou seja, pode ser sim o Ghidorah, certo? Para representar, tipo, todo o que sobrou da Segunda Guerra, né? Se bem que o Godzilla já representa nisso, né? A destruição da guerra, as consequências da guerra, certo? Bom, o Ghidorah é um candidato bastante forte. Acho que de todos que eu falei aqui, ele talvez seja o que mais possa aparecer junto com o Anguirus. Ou pode ser o Anguirus, ou pode ser o Ghidorah, que pode aparecer nesse filme. Mas, bom, como sempre, nada confirmado, certo? Por último, nós temos a Biolante. A Biolante, né, um monstro da era Heisei, do Godzilla, pode ser também uma candidata bem forte a enfrentar o Godzilla nesse filme. Afinal, no último filme, certo, no final do Godzilla Minus One, vimos que uma personagem que sobreviveu ao ataque do Godzilla, certo? Se vocês puderem ver no pescoço dela, podemos ver umas marcas, certo? De como ela parece não estar, tipo assim, muito bem. Como se a radiação, ou sei lá, partes do Godzilla tivessem nela. E todo mundo sabe que a origem da Biolante é praticamente essa. Bom, não é essa aí que eu acabei de falar, mas era assim, né? Tipo, um cientista juntou as células do Godzilla com as células de uma ser humana junto com uma flor, e assim resultou na Biolante, certo? Provavelmente podem fazer isso, certo? Vai que essa mulher que tava aí com essas marcas esteja doente por causa desse ataque do Godzilla, está quase morrendo. Aí, sei lá, tentam fazer alguma cura pra ela, e essa cura dá errado, e por isso resulta na Biolante, e aí por isso que aí ela vai enfrentar o Godzilla. Pode ser isso também, certo? Pode ser isso, ou pode ser uma outra história assim, né? Pode ser algo nada a ver da Biolante, certo? Mas é como eu sempre digo, né? Como eu tô dizendo, é sempre uma teoria, nada confirmado, só hipóteses do que pode ser e como esses monstros podem se encaixar no enredo do filme. Bom, galera, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilhe. Essa daí foi minha lista de monstros que eu coloquei que poderiam enfrentar o Godzilla no novo filme que vai lançar esse ano, certo? E você, o que você acha? Quais monstros que eu não falei aqui você quer que apareça nesse novo filme? Escreva aí nos comentários e explique o porquê e como ele pode se encaixar na história desse filme. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, até a próxima e tchau!